Ora viva, boa tarde, minha Angola, meu país, minha pátria, meu Cus, meu Quibás, meu Bengo, meu mundo. Já estamos presentes, 13 de agosto de 2026. É o Ecos a começar. Nós começamos a esta hora, vamos bem perto até das 18 horas e 30 minutos, porque nós fazemos uma viagem de 90 minutos, onde as histórias são contadas em notícia. Boa tarde a si que nos acompanha, boa tarde a quem está no Caimbambo, no Quipedro, está no Caipemba, na antiga Nova Caipemba, conhece? Ambuila. Boa tarde a quem nos assiste neste momento no Porto Ambuí, está no Sumbe e também está no Mochico Leste, por toda Angola. Está no Belize, no Bucuzau, está no Coimba, está na Serra da Canda, por toda Angola. E aqueles que nos assistem através das plataformas digitais fora de Angola, aqueles que não são angolanos, mas que gostam de Angola, nutrem um amor incondicional por esta Angola. Agora, não vai um abraço àquela gente que continua a lavar carne ali nos parques. Vou falar disso daqui a pouco. Mas vamos aos destaques. No Rio Grande do Norte, 2 menores, um de 7, outro de 5, encontraram uma arma de fogo guardada pelo pai. É que, ao manuseá-la, o de 7 acabou por efetuar um disparo de forma acidental que atingiu o primo de 5 de forma trágica. Perdeu a vida no local. Uma história para acompanhar. E ainda vamos dar a ver, realizou-se o Conselho da Polícia Nacional, onde foi analisada a questão ligada à segurança pública do país. O comandante-geral disse que, em relação aos crimes violentos, ainda é um desafio. Quanto à sinistralidade rodoviária, os números vão baixando, independentemente dos acidentes que nos últimos dias o país registrou. Também vamos falar sobre o ouro. O ouro. Um grupo de chineses que explorava de forma ilegal este mineral estratégico na província do Uís foi detido. Este grupo, os cidadãos foram detidos pela Polícia Nacional e agora vão ter que responder. Como é que levaram aquela maquinaria, como é que foram até a província do Zaire e conseguiram instalar todo o equipamento técnico para a exploração do ouro. Estas e outras, você já sabe, estamos a começar agora e vamos até bem perto das 18 horas e 30 minutos. É o Ecos a começar. Começamos, dizia, com o trânsito. Mas antes de irmos ao trânsito, deixa-me dizer, por que as pessoas saem de casa com sua viatura, chega no Largo dos Ministérios, estaciona, largo requalificado, com as marcas bem feitas e chama aqueles rapazes e começa a lavar o carro. Nós, nos próximos dias, vamos mostrar as matrículas das viaturas. E vou falar mais para frente, vou continuar a falar desse caso. Vamos falar do trânsito, Sisu, há trânsito. Vamos começar. Sinistralidade rodoviária. Nos últimos tempos, o país registrou acidentes não só na estrada número 100, mas em outros trajetos, em outros percursos, onde há angolanos que perderam a vida. E o último, o capotamento que provocou ferimentos ligeiros e graves a vários cidadãos, onde tivemos um envolvimento das autoridades a mais alto nível, é que começou também a chamar a atenção das autoridades. O comandante-geral da Polícia Nacional, hoje na reunião dos órgãos policiais, disse que há um abrandamento em relação ao registro de número de acidentes, independentemente desses acidentes que foram registados um pouco pelo país. Vamos ouvir. Observa-se a tendência de redução dos acidentes de viação, situando-se a média em 34 ocorrências diárias. Não obstante este progresso quantitativo, o cenário atual permanece complexo e exige a máxima atenção, cabendo a este Conselho aprofundar a análise da matéria para que possamos aperfeiçoar de forma contínua os mecanismos de prevenção e contenção da sinistralidade rodoviária em todo o país. As palavras do Comissário-Geral, Francisco Ribas, a dirigir-se aos responsáveis dos comandos provinciais da Polícia Nacional, e não só, nesta reunião que visou analisar a questão da segurança pública no país. O Comandante-Geral
Em relação aos crimes violentos, disse que continua ainda a ser um desafio para garantir tranquilidade às comunidades do nosso país. Entretanto, é inegável que ainda enfrentamos ocorrências de homicídios, roubos, raptos e violações sexuais que geram algum sentimento de insegurança no seio das comunidades. Este desafio das comunidades, o Comandante-Geral disse muito bem que continua a ser um desafio, porque há, de facto, um grito de socorro que surge não só nos bairros da periferia, mas também nos bairros considerados que fazem parte do casco urbano, no centro da cidade, onde há assaltos até à luz do dia. Nós vamos poder analisar este assunto daqui mais alguns minutos, porque estará neste espaço aqui onde me encontro, que nós designamos ser 7, né, tecnicamente. Ora, teremos o Dr. Alcântara Costa e Agostinho Casamaior para nos ajudarem a compreender essas palavras do Comandante-Geral da Polícia Nacional. Vamos agora olhar para o reordenamento do comércio. É uma atividade que o Governo Provincial de Luanda tem vindo a realizar, com maior destaque para o combate à venda anárquica feita nos passeios e não só, a poluição sonora e tantas outras contraordenações que não abonam para a imagem que nós queremos da nossa bonita Luanda. É para ver e ouvir agora. Luanda precisa de ti. Evitem fazer compras na rua, porque os mercados estão aí. Há espaço para mais gente, para mais pessoas, para mais vendedoras, para mais vendedores, para todos aqueles que exercem pequenas atividades comerciais. Os mercados não só estão nos municípios do Sambizanga, Rangel, mas por toda a Luanda. A Ocrécia Cavala é a pessoa que dá rosto e voz a este espaço do Governo Provincial de Luanda. Muito boa tarde. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Vamos começar. Deixa-me só falar com alguém que insiste em lavar o seu carro lá naqueles largos. Esta manhã, os fiscais do Governo Provincial de Luanda, do município das Ingombotas, esta dúvida é para muita gente. Ingombotas ou Ingombota? Ingombota. Ingombota. Fica disseminada, fica dissipada, Ingombota. Os fiscais do município da Ingombota surpreenderam, no chamado Largo dos Ministérios, ao 1º de maio, aí gente que insiste em lavar carros naquele espaço. Nós não gostamos de boa coisa. Agora, chego à conclusão que nós não gostamos de boa coisa. Digo nós, porque quando alguém que tem um carro topo de gama, sai do Quilamba, trabalha no Ministério, é chefe de secção, chefe de um departamento naqueles ministérios, e coloca o seu carro Delo Prado e chama aqueles jovens que encontram nesta oportunidade o seu ganha-pão, não são culpados, e autoriza que a sua viatura seja lavada naquele espaço, nós não gostamos de boa coisa. Definitivamente não gostamos de boa coisa. Não gostamos. Agora, não sei que multas foram aplicadas, gostávamos de ter o resultado desta ação, porque os fiscais foram lá surpreender as pessoas, ou duas. Ou porque as pessoas acabaram por avaliar que não existe poder, poder a ser exercido pelas administrações municipais ou do Rangel ou da Ingombota, ou então que há ineficácia na fiscalização desses atos que configuram uma contraordenação. Não sabemos o que está a acontecer. O Governo Provincial de Luanda, através das suas administrações, não pode deixar isto, com devidas aspas, a livre-arbítrio, porque há quem está a transformar esses largos em autênticas estações de serviço. Ainda hoje aconteceu. O que é que está a acontecer? Muito boa tarde, boa tarde aos nossos telespectadores. Cândido, nós ouvimos atentamente e, de facto, temos estado a fazer estas observações frequentemente. O que é que está a acontecer? A administração não está a atuar ou porque as pessoas estão persistentes, insistentes, não querem, fazem ouvidos de mercador aos apelos das autoridades? Vou pela segunda opção, dizer que as administrações continuam a atuar, tanto é que tivemos lá a presença da fiscalização
para, portanto, interromper aquela ação, aquela contraordenação, aquela incivilidade. Dizer, Cândido, que a reflexão que fez vai de acordo com aquilo que nós também pensamos. O que nós precisamos é que as pessoas ganhem consciência de facto que um largo daqueles não é para lavar carros. Luanda não está na falta de estações de serviço e temos um bocadinho em todo o lado. Por tudo quanto é canto. Por tudo quanto é canto e acessível ao bolso do cidadão. Portanto, essa não é a razão que faz com que as pessoas lavem o carro. De facto, essa impunidade tem que ser corrigida e a correção tem que ser essa, com multas altas, de facto, para desencorajar. Desencorajar a que o cidadão ceda e essa pressão também que nós temos dos lavadores de carro. Os lavadores de carro em si devem procurar outros espaços para fazer essa lavagem. A partir do momento que temos a presença frequente da fiscalização para poder corrigir esse tipo de situações, pensamos que vai diminuir também a vontade e a ansiedade das pessoas procurarem por esse tipo de serviços. Portanto, nós desencorajamos essas más práticas e vamos continuar a colaborar e a continuar, portanto, a ouvir portanto, vamos continuar a acatar os conselhos e ouvir todas as denúncias que são presentes, porque hoje foi feita uma denúncia e a tempo útil também deu-se resposta em função daquilo que estava acontecendo no Largo dos Ministérios, portanto desencorajamos. Ato semelhante está a ser feito no Largo de Soweto e todos os outros largos que foram reabilitados, portanto aqui o nosso apelo aos cidadãos que colaborem, de facto os largos foram criados com um propósito para o estacionamento, para que as pessoas possam sentar, para que as pessoas possam apreciar e não para lavagem de carros. Portanto, esta ação foi prontamente intervencionada hoje com a fiscalização da Ngombota, a quem nós agradecemos pela pronta intervenção e apelamos que continuem atentos a esse tipo de situações. Caso não se faça nada, um dia vamos ter carros perfilados ali no Largo 1º de Maio, onde está o busto do primeiro presidente de Angola, o Dr. António Agostinho Neto, pessoas com esta vontade e lavarem os carros aí. Mas pode crer que isso não vai acontecer. Pode crer que isso não vai acontecer. Já estão a lavar naquele lado? Já estão a lavar naquele lado? Pode crer que não vai acontecer, não obstante a apetência dos cidadãos, mas a fiscalização está em prontidão para resolver casos desta natureza. Dizer que também, verdade se diga, não temos efetivos suficientes para a cobertura. Dali, a pronta intervenção do cidadão com denúncia pontual é importante para que a fiscalização, as equipas possam fazer a intervenção que é necessária. A matéria reproduzida em instantes, o que é que nos traz? Pronto, a matéria que foi passada em instantes retrata, portanto, a satisfação dos munícipes de Sambizanga com a atuação do programa do reordenamento do comércio. Envolvidos 3 a 4 anos da aplicação deste programa, nós conseguimos ver que a área da Cônego Manuel das Neves, que era uma área cinzenta, uma área, portanto, vamos lá dizer que foi a nossa área piloto, chaves para a implementação deste programa a nível do município, então município de Luanda, antes da divisão política administrativa, mantém-se, portanto, firme com a implementação desse programa, envolvidos 4 anos, conforme dizia. E temos aqui o testemunho dos munícipes, porquanto concordam que esse programa deve continuar e apelam outras vendedoras para que voltem para os mercados, porque é ali onde deve ser feita a venda. Foram evidenciadas e anotadas as vantagens que nós temos em ter, portanto, esta venda controlada nos mercados, desde a segurança, desde, portanto, a proteção dos próprios produtos que vendem, a acomodação desses produtos, pois esses mercados estão equipados inclusive com câmaras de refrigeração para manter esses produtos guardados e conservados, desde a segurança pessoal, a partir do momento que se está a fazer a venda não à beira da estrada, mas dentro do mercado. Portanto, há outros serviços complementares que os mercados têm. Hoje os nossos mercados têm salas de alfabetização, hoje os nossos mercados têm sala de formação para mototaxistas, portanto passa-se aqui esta informação, e estas salas de alfabetização e as salas de formação para mototaxistas são gratuitas, pelo que os munícipes que estejam interessados podem, portanto, frequentar essas salas. Portanto, há um conjunto de serviços que estão nos nossos mercados para facilitar, portanto, a vida das nossas vendedoras e a sua integração social também. Portanto, as vendedoras, não obstante ela ser vendedora, mas ela pode muito bem, portanto, capacitar-se e então há esta abertura nos nossos mercados. Desencoraja-se, portanto, essas vendas
a nível da via pública. E acabam por descaracterizar a imagem da própria cidade. Portanto, a boa imagem que a nossa cidade vai tendo, tanto em volta de todo o esforço que o governo da província de Luanda está a fazer dentro daquilo que são as suas atribuições e competências, que é da reabilitação, portanto, de várias infraestruturas. Então é necessário que o cidadão também colabore para que essas infraestruturas se mantenham conservadas para a utilização do próprio cidadão. Portanto, é aqui chamada mais uma vez o apelo às nossas irmãs vendedoras e todas aquelas que se dispõem a fazer essa atividade, que nós continuamos, a província continua a ter um número muito alto de bancadas livres. Um exemplo que damos para o município de Sambizanga é o mercado de bairro operário, com uma capacidade de 300 bancadas e temos uma taxa de ocupação que representa apenas 3 a 4, 5%, não mais do que isso. E está muito próximo, portanto, do centro da cidade, no casco urbano, muito próximo, portanto, da Cônigo Manuel das Neves. É precisamente na Cônigo Manuel das Neves, pelo que não há necessidade de nós termos tantas pessoas a insistirem e a persistirem a vender nas ruas. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho enquanto fiscalização, de repor a legalidade e não permitir que essas vendas sejam feitas na rua, e contamos com certeza com o asseguramento da polícia para dar a proteção às nossas equipas quando estiverem a fazer a atuação das nossas zongueiras. Portanto, o que nós queremos e continuamos a encorajar é que o governo da província de Luanda não permite que ninguém venda. A venda não é proibida. O que é proibido, sim, é vender em local impróprio. O Calemba 2 está outra vez a ter aquela imagem que todos nós não gostaríamos de ter nas artérias da cidade de Luanda. Isto é uma verdade, e aqui... Há o retorno. Aqui o reforço para o município do Quilamba-Quiache, que deve de facto voltar a ativar as suas baterias para o Calemba 2. Os territórios são extensos e nós percebemos, o desafio ainda é muito grande e nós percebemos, nós temos um nível muito alto de informalidade. Isto, portanto, é mas real. Começa nas famílias, todos nós devemos ser agentes. Precisamos, sim senhora, de mudar este quadro. Esta mudança do quadro passa primeiro pela consciencialização de quem o pratica e depois, portanto, a atuação, portanto, das autoridades. As autoridades têm estado a fazer o seu trabalho, continuamos a dizer que precisamos que, assim como o Cândido se torna, portanto, um cidadão ativo e participa e vai denunciando, que mais pessoas vão denunciando e também, portanto, ir repudiando ações como essas, pois, para a questão da venda, existem espaços para as pessoas venderem. Este, ainda, a nível da nossa província, não é o problema. Portanto, espaços para as pessoas venderem, mercados para as pessoas venderem, existe. Precisamos é de nos consciencializar que é lá onde deve ser feita a venda e nós, enquanto cidadãos, à altura de comprar, vamos procurar as vendedoras nos locais certos, que são os mercados ou feiras criadas pelas administrações municipais. Senhora Aucleisa Cavala, nosso muito obrigado. Nós é que agradecemos por esse tempo que a TPR dispõe. Muito obrigado. Volte sempre. Muito obrigado. Pela próxima já não queremos ter mais aquela imagem da lavagem de carros nos parques reabilitados. Ora, vamos agora voltar a falar do caso do agente da Polícia de Trânsito que foi atropelado, supostamente, por um jovem, por um adolescente de 18 anos, por um jovem de 18 anos na província de Bengala. Um ato que comoveu não só colegas a nível da província de Bengala, mas a nível da Angola toda, da família, dos amigos. Era um jovem que, com 34 anos, tinha uma estrada enorme ainda por percorrer, porque dava o seu contributo humilde na edificação desta Angola. Eu chamo o subinspetor Pascoal Mussungo para que nos ajude a falar um pouco mais disso, nos ajude a compreender como é que está o caso nesta altura. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Artefactos. Obrigado. Mais uma vez. Mais uma vez, apesar de que esta vez por uma razão muito triste. Sim, muito triste. Sentimos todos. Sim, e aproveitamos. E eu vi muitos vídeos do agente que infelizmente acabou por, de forma prematura, deixar-nos e perder a vida num episódio bastante que não tem enquadramento do ponto de vista de linguagem e da comoção humana. Como é que está o caso nesta altura? Já está detido o jovem? Quais outros pormenores que a polícia traz para que as pessoas
tenham outras informações em relação a este incidente, se assim vamos dizer, que provocou a morte deste jovem, este funcionário, este quadro do Ministério do Interior. Exatamente. Em primeira instância, em nome da Direção de Trânsito, na verdade, em nome do Ministério do Interior, em nome do Comando-Geral, em nome da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, os nossos pésamos, né? À família, aos amigos e aos colegas. E aproveitar aqui também esta plataforma para encorajar aqueles bravos guerreiros, colegas que todos os dias fazem a estrada, nesta missão em que o nosso colega infelizmente perdeu a vida. Como está o caso, é oficial, sim, que o sujeito está sob custódia, é apresentado ao Ministério Público, obviamente, então, estando neste estágio, vai sim tomar o seu curso normal. E o que nós temos a dizer, aproveitando este acontecimento, esse triste acontecimento, o que nós temos a dizer e apelar, né, quando fala do jovem acabado de completar 18 anos, não habilitado a conduzir, e aqui que nós trouxemos o apelo para não mais, porque hoje é a vida de um agente, e sabemos nós que os atropelamentos por si só vão criando muitas consequências, sobretudo mortes e feridos. Só para o campo ter uma ideia, os telespectadores terem uma ideia. No último final de semana, só em termos de mortes, nós tivemos 19 e feridos, 149 feridos por conta dos acidentes rodoviários. E destes 149, 100 feridos graves. Eu gosto sempre de sublinhar os feridos graves, porque estes acabam também a evoluir para mortes. Então, fazendo aqui a aculação, fazendo aqui o paralelismo com esta morte encontra depois várias dimensões, leva-nos a várias perspectivas. E aqui é uma perspectiva social. Se nós formos estar atentos, é que há sequencialmente eventos, só neste final de semana, onde se pode perceber que há cada vez menos racionalidade. A verdade é que o Código Penal hoje também já tipifica como crime a condução sem habilitação, a partir dos artigos 304 a 307 do Código Penal, que nos remete depois ao 160, onde vai falar que foi uma agressão grave contra a integridade física. Então, estamos perante a isso. Aqui apelar aos tutores, aos pais, obviamente, para que não deem um meio que é o veículo para se fazer a um ambiente rodoviário onde há muitos intervenientes. Nós ouvimos, infelizmente, correntes, mensagens também a dizer que não houve segurança por parte do agente, mas ainda assim, se este indivíduo que se fez a via pública com o veículo fosse alguém habilitado, ele saberia utilizar a condução defensiva, independentemente do posicionamento do agente regulador. E aqui, mais grave, ele até simula uma paragem e depois tem aquele comportamento que é irracional, como nós dissemos. Então, o apelo aqui vai à sociedade no geral, sobretudo, e nós temos estado aqui a apelar, nós falamos da questão da comunidade, da questão do núcleo principal. Estamos a falar de um jovem que sai, obviamente, de uma casa, sai de uma comunidade, e a questão que se coloca é as pessoas em volta, sobretudo os tutores, os pais, ou os parentes, onde é que estiveram. E nós vamos assistindo no dia a dia. Nós, em termos de detenção, neste final de semana, tivemos detidos também sem habilitação para conduzir. Detidos a conduzir em estado de embriaguez ou sob efeito de álcool. Até porque, falando de atropelamentos e que envolvem menores e alguns mesmo já adultos, a maioridade, 18 anos em Angola, sem habilitação. Tivemos recentemente um caso na centralidade Vida Pacífica, em que um jovem pegou numa viatura, mas que pertencia ao pai, e acabou por ir contra
uns mototaxistas que se encontravam na paragem, Sim. e um deles perdeu a vida no local. Instantaneamente, sim. No local. Então, daí este apelo reforçado aos tutores, aos progenitores, às famílias, para que ou têm que encontrar meios de como guardarem as chaves, Com ou certeza. então, cada vez mais, aconselharem, exortarem os filhos a não retirarem os meios sempre que se encontrarem numa condição de não estarem habilitados. É mesmo isto, é mesmo isto. E voltando aqui ao caso do nosso colega, quando começamos a assistir a todos os níveis, chegando a este nível, onde um agente regulador, no exercício, no cumprimento da missão, no exercício da sua atividade, devidamente fardado, temos então aqui esse sinal social que deve remeter-nos todos, mas todos, a concentrarmos energia, a revermos aqui aspectos fundamentais da nossa sociedade, porque aqui já estamos a falar do atentado ao próprio Estado, ao próprio poder do Estado. Morte é sempre morte, lamentamos, entretanto é preocupante, é de verdade preocupante, é transversal, porque estamos a falar do indivíduo que cumpria a sua missão, devidamente fardado, escalado, e temos este comportamento. Infelizmente temos estado a abordar, temos estado a acompanhar várias situações onde há este comportamento. Felizmente não levou muito tempo, em menos de 10 minutos foi pego. Então está a tomar o seu trâmite. Aqui, sendo proativo, como dissemos e vamos reiterar, aqui mais uma vez, como prevenção rodoviária, os proprietários de veículo que têm filhos não habilitados, que têm filhos menores, nós a volta também encontramos também menores a conduzir, então tem de ver esses aspectos, não é? Tem de ver esses aspectos, sim. Subinspetor Pascoal, nosso muito obrigado Nós que por ter agradecemos. vindo. Mais uma vez, o Ecos e Facos também inclina-se perante a dor desta gente e abraçar, amparar a família, que nós solidarizamos-nos com este ambiente que envolve não só os agentes todos, mas também Angola toda. Com certeza. Obrigado. Certeza. Obrigado, tem que ser. Sim. Doutor Alcântara Costa, Agostinho Casa Maior, por favor. Chamo os dois, aqueles que animam também o nosso espaço, ajudam-nos a compreender os factos e as histórias contadas em notícia, e para que o caro telespectador entenda, possa fazer um melhor enquadramento dos factos sociais que são trazidos aqui no Ecos e Facos. Temos de estar a dizer que o Ecos é um programa feito inteiramente para si, que procura, acima de tudo, compenetrar os mais variados assuntos que preocupam, que inquietam o cidadão. Como é a questão da segurança pública, né? Que o Comandante-Geral fez questão de mencionar, frisar, que preocupa. Boa tarde. Boa tarde. Como é que está o doutor Agostinho Casa Maior? Não, nós estamos bem, estamos conforme Deus gosta, estamos com saúde, com Mas vida. deixaste o mais velho? Não, já sabe quando Está a chegar? Está a chegar. Nós aqui somos bando. E o bando primeiro passa o mais novo para abrir, para fazer o cortejo. Está aí o cortejo. Estamos a ligar o microfone. Não, velho. Nós aqui somos uma equipa Obrigado. ninja, cara. Precisamos de dar voz ao microfone para sermos audíveis. Ok. Como é que está o mais velho? Estou bem, graças a Deus. Bem disposto? Bem disposto. Os livros continuam a ser escritos? Sempre. Nunca pararei mais. Até que Deus disser, venha cá e Na essa Forja terra... estão para lançamento mais 5. 5. Mais 5? 5. Todos Para escrever o sobre sexto. Questões ligadas à criminalidade. Criminalidade, direito, perícias criminalístico-forenses e comportamento criminal dos que cometem crimes. Mas hoje ainda há jovens que vão lá à casa, por a do mais velho, para ouvir um pouco a palavra Tem do mais muitos. velho. Muitos? Porque já formamos tantos jovens, não é? A nível das licenciaturas e nos têm como pontos de partida e pontos de aconselhamento. Então vão lá para procurar saber um pouco mais, aprofundar. Venha de Malanja trazer, por exemplo, a carne fumada que eu tanto adoro, os fins de semana, venham de Mbanza Congo, ficamos a conversar naquela minha casa Sanzala e acertamos as nossas coisas. Doutor Agostinho Casa Maior, esta deve ter a empatia dos mais jovens procurarem pelos mais velhos, no sentido de aprenderem, Sim. absorverem conhecimentos, É justamente isso. alargarem aquela toda teia Exatamente. ligada à sabedoria
banto. Exatamente, o sentido cultural. É preciso que os mais novos sentem com os mais velhos. Nós temos um livro, acho que na terceira classe, uma das, devia ser a página 7 ou a página 10, que falava da mamã, pronto, esqueci agora o nome aqui, né? Mas ela ficava À volta da fogueira. à volta aqui da fogueira e ensinava os rapazes. Deve estar a página 7. Exatamente. Tínhamos livros que enalteciam os adultos. Infelizmente, não sei porque o Carga d'Água agora perdemos essa linhagem, mas existem bons jovens, assim como eu, assim como o Cândido, que ainda sintamos. Procuram os mais velhos. Exatamente. Tenho saudades do Dudu Come Mateta. Tem saudades? Claramente. Ok. Hoje eu fui abaixo de Luanda e, na verdade, tive saudades também de encontrar alguns ardinas, os que vendem jornais. Exatamente. E algumas livrarias que desapareceram. A livraria Lelo, a livraria Mensagem. As livrarias vão dando lugar a determinados supermercados. É bom para o comércio, é bom para a economia. Entretanto, começamos a perder uma fonte também para o conhecimento. De aquisição de valores. Exato. Porque não existe conhecimento fora da leitura. Ok. Porque quando a gente lê um livro, nunca mais a mesma pessoa. Logo precisamos ler para tornar-nos indivíduos aptos e apetecível para a sociedade. Agora as pessoas para comprar o livro têm que ir aos Aliás, mercados, Calome, aos Kwanza ou às Abrantes. o progresso só depende de dois caminhos. Só? Leia um livro e faça amizades com pessoas lúcidas que lhe podem transformar. Ok. Assim, o futuro será um sucesso e uma satisfação total. Ok. Nós começamos o Ecos e Factos com as declarações do Comandante-Geral da Polícia Nacional. Eu vou pedir à Regi para que volte a colocar as palavras do Comandante-Geral da Polícia Nacional em relação ao combate ao crime. O Comandante-Geral frisou mesmo que ainda continua a ser um desafio o combate aos crimes violentos. Entretanto, há garantia que os órgãos de polícia tudo farão no sentido de devolver o sentimento de segurança às comunidades. Vamos ouvir. Observa-se a tendência de redução dos acidentes de viação, situando-se a média em 34 ocorrências diárias. Não obstante este progresso quantitativo, o cenário atual permanece complexo e exige a máxima atenção, cabendo a este Conselho aprofundar a análise da matéria para que possamos aperfeiçoar de forma contínua os mecanismos de prevenção e contenção da sinistralidade rodoviária em todo o país. Agora sim, vamos ouvir. Ouvimos o Comandante-Geral a falar sobre a redução dos acidentes rodoviários, apesar dos números registrados nos últimos tempos. Pronto, tivemos esses acidentes aparatosos que provocaram mortes, ferimentos. No gráfico de janeiro à presente data, há uma redução comparativamente ao período homólogo, ou seja, o período do ano passado, de janeiro à presente data, o ano passado, em relação aos números produzidos até o momento, há redução. Agora vamos ouvir o Comandante-Geral a falar sobre os crimes violentos registrados, não só em Luanda, mas por todo o país, porque esta reunião visou olhar para a questão da segurança pública do país. Entretanto, é inegável que ainda enfrentamos ocorrências de homicídios, roubos, raptos e violações sexuais que geram algum sentimento de insegurança no seio das comunidades. Doutora, vou começar por si. Doutora Alcântara Costa, quando o mando superior, um comandante-geral, garante continuar a trabalhar para combater o crime, entretanto, sublinha existirem ainda desafios. É a assunção da responsabilidade. Claramente, este é o choro de um comandante lúcido que não quer introduzir um discurso com veia política. Não estamos a falar aqui de partidos políticos, estamos a dizer que, por norma, um comandante da polícia ou um ministro do interior ou da defesa não vem com discursos contundentes para não provocar ainda mais um sentimento de insegurança profundo. Mas aqui o Comandante-Geral, ao trazer esta compreensão a público, está também no coração a pedir ajuda, quer
a nossa população, que tem que continuar a denunciar as manchas criminais que acontecem nos bairros, porque as pessoas mais aviltradas são mesmo os cidadãos, e quando os cidadãos não denunciam as práticas que sofrem, estes cidadãos estão a procurar ou a provocar a que o crime acenda ainda mais, porque é preciso denunciar os crimes que acontecem nos nossos bairros para que a nossa polícia tenha ciência do que acontece no bairro, para que vá lá executar todas as estratégias que, no fundo, trabalham para a prevenção e para a repressão criminal. Dizia que o comandante-geral, ao admitir que a criminalidade complexa, a criminalidade gravíssima, temos que tratá-la da maneira diferente, também está a lançar aqui um apelo ao nosso executivo no sentido de não colocar as questões de combate à criminalidade apenas como questões da polícia. A polícia vem lá no 5º lugar. O executivo, neste caso, deve confrontar as famílias para poder assegurar e que os critérios de empregabilidade aos pais, para que os pais consigam dar uma educação purpurina aos filhos e para que os filhos não se dispersem quando tiverem 12, 13, 14 anos de idade. E o combate à criminalidade, na verdade, tem que merecer sempre uma visão plurisetorial. Não é a nossa polícia que tem que ir nos nossos bairros ali, numa lueca e enfim, para ir terraplanar as ruas para que a nossa polícia, sempre que for chamada, chegue a tempo no sítio onde está a ser praticado um ato criminal. Isto não é da competência da polícia, é um outro órgão. A eletricidade não é competência da nossa polícia, não tem capacidade. Por isto aqui, este choro do senhor comandante-geral da polícia tem que ser visto como um choro de chamamento para que todos os órgãos possam participar. Por isso que aqui estou a tocar o executivo, onde tem os ministros, que são os chefes de departamentos ministeriais, para que se calhar promovam uma reunião com o senhor comandante-geral da polícia para ouvirem as reais dificuldades que a polícia tem na questão de combater esse tipo de criminalidade. Lançamos aqui palmas, porque precisamos de pessoas que venham aqui com o peito para fora, permita-me o termo, e dizer as coisas com a verdade. Só isto é que nos motiva, nós todos, a podermos trabalhar a favor do combate à criminalidade. Doutor Agostinho Casamaior, como fazer a leitura destas palavras do Comandante-Geral? Olha, Canto Colombo, penso que o Canto Colombo já me conhece de long time e sabe que eu faço coro e faço aqui uma vénia. Meu pai me ensinou a ficar de sentido diante dos mais velhos e diante de palavras muito fortes. E com certeza a palavra do Comandante-Geral da Polícia Nacional é digno de reconhecimento e penso, embora do ponto de vista social eu entendia que veio um pouquinho tarde, mas mais tarde do que nunca, porque precisamos ter um discurso musculoso a fim de intimidar o bandido. Temos que intimidar. E quando o Dr. Costa trazia aqui a menção de que não é um discurso político, sim, é um discurso de quem é militar. O político fala como político, a gente entende, e o militar fala como militar, também a gente entende. E quando, do ponto de vista bíblico, a Bíblia fala em Romanos, que não há autoridade que está debaixo dos céus que não foi dada por Deus. Toda autoridade que está debaixo dos céus, Deus a concedeu. E logo, precisamos respeitar qualquer autoridade instituída por Deus, desde o Presidente da República até o mais baixo mandatário do país. Logo, quando um comandante-geral vem a público dizer que vamos combater os crimes violentos, claramente está de parabéns, porque é a missão. E sublinha que ainda é um desafio, porque preocupa as comunidades. Exatamente, porque aí o comandante-geral retirou-se da sua imunidade, retirou-se do projeto cordão que ele tem, e disse, não, é um desafio, quer dizer que eu também sou um cidadão normal, porque depois da farda, depois da reforma, eu sou um cidadão normal. É claro que aquele camarada criminoso também pode ter vida comigo. Logo, é uma necessidade conjuntural combater este malfeitor. Logo, a polícia está de parabéns, está de parabéns, o Ministro do Interior, mas aqui, Canto Colombo, temos que despir de quem realmente é educação, Canto Colombo, porque onde que sai o bandido? Família. Então, logo, nós falamos sempre aqui muito, Curibana, Curibaquece, Curibina, Curiló, ou seja, aquilo que nós vamos plantar é que vamos colher. Quando as famílias plantam desordem,
claramente, o fruto a ser colhido é esta malcriadez, esta educação. Na nossa cultura não há consciência de um rapaz de 18 anos esfaquear um adulto. Não existia isso. 2000, 2001, 2000 e por aí fora, 90, não existia isso. Porque o pai do outro também era teu pai. A nossa educação era baseada só com olhar. O pai está a te olhar, você já está a se corrigir automaticamente. Oscar, depois de entrar na tua casa, olhar teu filho de esquerda a direita, ele ainda vai te dizer, papá, tem ramela no olho. Ou seja, hoje o olhar não deixou de ser intimidador. Por quê? Porque estamos a romantizar o ensino. Quando os pais perdem o poder, e quando o doutor Contra aqui faz menção do poder que o pai deve ter no bolso, porque o pai sem valor não tem poder. Quando um pai é desempregado, vai arranjar como filho. Precisamos, primeiro, estabilizar as famílias, empregar os pais, certo? Para que os pais sejam o provedor de casa. Este pai, sendo o provedor, vai ganhar autoridade. Por isso que, Colômbia, estamos aqui a repetir. Família tem que assumir o poder. Logo, também chama a atenção o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, a regularizar, Colômbia, esses adoços, essas músicas ofensivas. Qualquer música, qualquer pessoa que é cantora, abre, vai num sítio, grava música doce, ofende, vai cara feia, vai sapo, é sapo. Quer dizer, hoje você, pessoa, te manda dançar tipo sapo. Essas músicas desestruturais, essas músicas que não agregam vídeos cada dia que passa. Por isso eu estou aqui a falar, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, a fim de conjunto, de fazer uma força, sinergia e apoiar o Comando Geral e também ao governo da de Luanda. O nosso governador tem feito um trabalho bonito. Há bairros que de noite, Canto Colombo, para entrar é difícil. Vai no 30 aí, depois do mercado, 18, 20 horas é quase impossível entrar. A polícia também não tem como entrar. De recolher obrigatório. Exatamente. Logo precisamos educar os camaradas, porque depois isto facilita. O bandido sente que eu vou assaltar, a polícia não vai aparecer. Logo, precisamos rever as políticas educacionais. Filhos devem amar os pais, pai deve ser rigoroso com o filho. Eu repito sempre isso. Esta romantização do pai tem que ser amigo do filho, estamos a estragar a educação. Pai é pai, filho é filho. A sala nunca vai ser quarto e o quarto nunca será sala. Embora eu possa comer no quarto, mas não é a sala. Embora eu possa comer na sala, mas posso dormir aqui na sala, mas não é o quarto. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades sociais a fim de educar uma sociedade. Conforme diz Fernando de Monte, la persona société, générer société. Ou seja, a origem da sociedade e a pessoa que estamos a colocar na sociedade. Colombo, uma nota importantíssima. Sim. O nosso executivo, peço desculpas, mas se a nossa polícia ainda continua sem autonomia financeira, precisamos de todos os ministros sentarem com o Sr. Presidente da República para fazer com que essa autonomia financeira vá à Polícia Nacional. A Polícia Nacional não pode continuar a ser pobre, não pode. A Polícia Nacional não pode continuar a ir choramingando para ter algumas viaturas que se usam para o patrulhamento. Se a Polícia Nacional continuar a ser pobre, é que nós todos sofreremos ataques desses bandidos, inclusive os senhores ministros. Por isto aqui, vamos chorar ao Sr. Presidente da República. A autonomia financeira para a Polícia Nacional tem que acontecer já imediatamente. Okay. Vamos agora seguir até à província da Lunda Norte. 2 menores, um de 7, outro de 5, encontravam-se a brincar no interior de uma residência e acabaram por achar uma arma de fogo do tipo caçadeira. Estava escondida, inadvertidamente, começaram a brincar e a manuseá-la. Um deles tentou experimentar e efetuou um disparo acidental que atingiu o primo de 5 anos, que perdeu a vida no momento. A reportagem a seguir. O episódio ocorreu no município do Camachilo, zona sul da província da Lunda Norte. Os 2 menores, que pertenciam à mesma família e eram primos, encontravam-se sozinhos em casa, enquanto os responsáveis realizavam atividades no campo. Durante a brincadeira, os menores terão encontrado num dos quartos da residência uma arma de fogo do tipo espingarda, vulgarmente conhecida como caçadeira. Segundo o SIC, a arma encontrava-se guardada no interior da residência e terá sido manuseada pelo menor de 7 anos. Na sequência da brincadeira, o menor apontou a arma para o primo de 5 anos e efetuou um disparo que o atingiu no olho direito. O menor não resistiu aos ferimentos e teve morte imediata.
Portanto, vale aqui salientar que esta mesma arma de fogo, o mesmo havia, portanto, guardado na sua própria residência. Portanto, num ato de enorme negligência, permitiu com que um dos filhos, tanto menor de idade, pudesse ter a posse da mesma arma e pronto, lamentavelmente este acabou então por alvejar mortalmente um dos seus primos, também menor de idade. E este menor alvejado encontrou a morte imediata no local. O SIC esclarece ainda que o proprietário da arma, pai do menor de 7 anos, poderá ser responsabilizado caso se confirme negligência na guarda e posse da arma de fogo. A investigação deverá determinar as circunstâncias em que a arma ficou acessível aos menores e se houve responsabilidade penal ou civil por parte dos adultos responsáveis. Nós conseguimos então proceder à detenção do pai por posse ilegal de arma de fogo e tanto este elemento nessa altura já se encontra encarcerado junto das celas transitórias, por onde aguarda pela apresentação ao Ministério Público, ao magistrado do Ministério Público, para que este então possa promover os autos para juiz de garantia para julgamento. O caso está sob investigação das autoridades que deverão apurar as circunstâncias que permitiram o acesso dos menores à arma de fogo. Doutor Agostinho Casamaior, as armas de fabrico artesanal têm estado a provocar muitos incidentes e resultarem em mortes. 2 menores inocentes, não sabiam que é uma arma de fogo, provavelmente, e um disparo acidental acabou por atingir o outro menor. Cândido, isto para nós preocupa-nos porque, por isso é que a SIC perguntava até que momento a arma ficou ao alcance das crianças. E aqui precisamos fazer uma analogia do ponto de vista social para perceber a responsabilidade de quem deveria cuidar desta arma a fim de não estar ao alcance da criança. Eu sou pai, Cândido Calombo, isso dói, isso é como se fosse aquela palavra que falaram para a Virgem Maria, né, que a espada passa do teu coração, dói. Eu acho que nenhum pai quer ir trabalhar e ouvir a notícia que perdeu seu filho. Mas precisamos ter cuidado, porque as crianças são super inocentes. 7, 5 anos são muito inocentes. Claro que eles pensam que é apenas uma brincadeira e vão logo fazer o manuseamento e, infelizmente, acaba então por morrer o primo ou o irmão, se calhar. Cândido Calombo, aqui é chamar o cuidado que se deve ter com os armamentos. E a Polícia Nacional, mais uma vez, aqui fazemos coro ao Comandante-Geral da Polícia, tem desincentivado estas práticas, tem levado a cabo já há quase 10 anos a questão de desarmamento. As pessoas têm que levar a arma à polícia de forma voluntária. E a polícia abriu esse processo. Por isso é que vai coincidentemente que nós chamamos a peça do Comandante-Geral e este assunto que vamos ter uma correlação comportamental. Logo, precisamos banir qualquer prática comportamental dentro da sociedade. E ainda bem que assim que detém o pai, porque o pai que deve ser chamado. Este apelo vai a todo membro do Ministério do Interior, do Ministério da Defesa, que usam arma, que não devem deixar as suas armas ao alcance das crianças, nem dos filhos. Tem que estar em um sítio que só o pai consegue alcançar, em função da sua defesa, em função do seu trabalho. Quando temos crianças que pegam a arma e de forma inocente disparam, imagina lá essa criança, esse menino vai crescer e vão lhe contar daqui a 15 anos, 20 anos, que olha, o primo fulano morreu e foi nas suas mãos que de forma a brincar o mataste. Pensa só como esse menino vai vir para a vida toda. Então temos que ter consciência de que formar a sociedade é começar a educar. Por isso, vou sempre repetir, a educação é fundamental. Estamos a ter uma sociedade que estamos a romantizar a malcriadez, estamos a romantizar coisas que não é para ser romantizada. Cândido Calombo, eu fiquei escandalizado, permita-me aqui dizer escandalizado, com agora as futuras modas educacionais, agora as cerimônias de ortoga, agora metem músicas ofensivas. Quer dizer, um licenciado, um cérebro, um acadêmico, está a receber a cerimônia está a receber o seu diploma com músicas ofensivas, toques ofensivos. Este problema, que parece que é só da música, vai desaguar na sociedade. Vamos formar filhos
sem caráter, mulheres sem caráter e famílias destruturadas. O fim único é que são sempre as consequências mortais. Okay. Doutora Alcântara Costa, pode ser chamado pai aqui na figura de negligente, se assim se pode considerar? Não há outro caminho. Não há? Não há outro caminho. Não há outro caminho. A arma é do papá e o papá deixou a arma carregada, porque se é caçadeira, o processo até que a bala vá para lá e fica lá é um processo longo. Tirar, não sei ali onde fica, prepará-la e depois colocar ali na caçadeira é um processo longo. Se o papá fez isto e não tomou em consideração que já tem um filho de 7 ou 8 ou 6 anos, então aqui negligência grotesca que o papá ali, por isto, o papá, para além mesmo da posse ilegal da arma de fogo, esta negligência também recairá sobre o pai. Como deve compreender Calombe, nós, meninos aos 6, 7 anos, se tivermos um bordão, um tronco de árvore, as coisas que nós fazemos é desenhar armas. Está a perceber? Desenhamos carros, armas e, enfim, para nós, rapazes, 7, 8 anos, 9, 10, a arma é, na verdade, um instrumento bastante apetitoso. Portanto, o pai aqui deverá sofrer as sanções que a lei lhe impuser. O Ministério Público vai acusá-lo dessa negligência e da posse ilegal da arma de fogo. E ainda assim, há aqui outros elementos, por exemplo, aqui o ressarcimento de danos pela morte do menino, que tenha que cumprir aqui os rituais, do ponto de vista jurídico, que são rituais, do ponto de vista civil, que o pai aqui tem que assumir. Infelizmente, estamos diante de uma consternação profunda e um pesar, porque qualquer pai, a morte do filho nessas condições é imprescriptível. Quer dizer, que não desaparece, é uma morte que ficará sempre na memória de ter perdido o filho por uma brincadeira destas aqui. Entretanto, por sempre dissemos aqui, quem tem arma e não quer entregá-la às autoridades deve cuidar esta arma, colocá-la fora do alcance das crianças. E esta arma, enquanto estiver em casa, não pode estar carregada para acautelarmos essas questões. Obrigado. Vamos a Huila, ou vamos fazer intervalo agora? Vamos a Huila? Vamos até a província da Huila, onde a polícia continua a investigar os crimes que ocorreram de uma certa complexidade. Um destes crimes é a morte de 2 seminaristas. Inicialmente, tinham sido detidos um padre e o responsável de um dos restaurantes onde o padre e os 2 seminaristas terão convivido. O outro crime é do roubo de mais de 40 telemóveis de marca iPhone. A polícia garante que as investigações vão continuar até esclarecer os crimes. Estávamos em março. A vida de 2 seminaristas terminou de forma violenta. O crime chocou a Huila e levantou perguntas que continuam sem resposta. Quem matou? Porquê? E onde estão os responsáveis? Passaram-se meses, mas até agora a investigação ainda não conseguiu determinar de forma conclusiva as circunstâncias da morte, nem identificar os autores. O padre e o gerente de um restaurante que estavam sob forte investigação foram soltos. Para a família e para todos o que esperam por justiça, o tempo passa, mas as perguntas permanecem. E até aqui não temos muita coisa a dizer por enquanto. E esta não é uma história isolada. No bairro do Arco-Íris, uma orvesaria foi alvo de assalto. No centro comercial Milênio, marginais levaram 40 iPhones de uma loja. No Tituno, o roubo terminou em uma perda de vida. 4 casos, 4 histórias e, segundo a Polícia Nacional na Huila, são processos que ainda não produziram uma resposta conclusiva. E os factos não foram esquecidos, os casos estão a ser acompanhados minuciosamente pela polícia e ações estão a ser desenvolvidas no sentido de esclarecermos os crimes cometidos. Mas há uma pergunta que atravessa todos os casos.
o que está a dificultar o trabalho da investigação criminal. A polícia fala em processos complexos. O processo investigativo é secreto. Não podemos dar, ou pouco ou nada podemos dizer relativamente aos detalhes. Sobre o suspeito, afere-se que não. Houve alguns indícios e mesmo assim nós temos que trabalhar com indícios. E os casos de grande impacto fazem parte de um universo muito maior. No primeiro semestre de 2026, a Huila registrou 1.576 crimes, com destaque para homicídios, crimes sexuais, ofensa à integridade física. Nós, comparativamente ao semestre passado, estamos propriamente a falar do segundo semestre de 2025, nós reduzimos, estatisticamente falando, 114 crimes. A Polícia Nacional na Huila admite que os crimes cometidos com arma de fogo aumentaram depois do desarmamento das empresas de segurança privada. Esta estratégia, ou este indicador, faz parte da nossa estratégia para o segundo semestre. Temos informações, trabalhamos nas informações aprofundadas do real conhecimento dos indivíduos que, em princípio, possuem armas de fogo. As autoridades reconhecem dificuldades no esclarecimento de alguns processos, mas garantem que as investigações prosseguem com vista a identificar e responsabilização dos autores. Quais são os autores das mortes dos 2 seminaristas? Ou pela morte dos 2 seminaristas? Os autores do furto, 40 telemóveis de marca iPhone. Como é que ficou este empreendedor comercial, este agente económico? É o que você vai ouvir logo a seguir ao intervalo, através dos comentários feitos aqui pelo Dr. Alcântara Costa e o Dr. Agostinho Casamaior. Intervalo agora. Já estamos de volta, o Ecos e Factos já está outra vez consigo. Vamos continuar a folhear o nosso caderno de histórias vamos até a província do Uís. Província do Uís. Exploração de ouro, mineral estratégico. É que um grupo de cidadãos chineses terão encontrado um espaço, instalaram a maquinaria toda, os equipamentos, as balanças e começaram a explorar ouro em quantidade. Eu primeiro vou pedir para que ponha a peça e vou levantar algumas questões que não se querem calar. A reportagem a seguir. Da operação de baixa visibilidade que durou perto de um mês, foi possível a apreensão de 2 viaturas a todo o terreno, material industrial de crivagem e seleção de ouro, dragas, eletrobombas, geradores, entre outros meios de exploração industrial de ouro. Segundo dados apurados do SIC, não se sabe a quantidade de ouro explorada porque foi retirada antes do flagrante. A investigação prossegue para se determinar o paradeiro do minério crítico e estratégico retirado do solo angolano. Fizemos um trabalho também para aferir a veracidade da documentação que possuía. Notamos que não possuíam qualquer documento que autorizasse para a exploração a zona. E por ser uma zona que há um índice elevado de exploração e de garimpo de ouro, então as nossas forças têm levado a cabo um trabalho de combate a esta prática que resultou na detenção desses cidadãos. Via terraplanada e a instalação de lavarias industriais, retroescavadoras, botijas de oxigênio, balanças e uma infinidade de enormes buracos demonstram o cenário no momento do flagrante. No local foram detidos 2 chineses, tidos como responsáveis da empresa ilegal, e 10 angolanos contratados. Sendo certo que, segundo a investigação, 40 garimpeiros e mais 10 chineses encontram-se em fuga. Estamos a crer que esta rede ainda é grande. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho de forma que seja desmantelada na sua totalidade. Na mesma operação foi também detido em flagrante um enfermeiro e proprietário de uma farmácia na Rotunda do Songo, no bairro Papelão, periferia da cidade do Uís, que usava o estabelecimento comercial para a compra de ouro de forma disfarçada.
A operação de combate e exploração ilegal de ouro na província do Uís é uma ação coordenada pelo SIC, pelo SINS e pelo SESME. Ok, vamos por partes. De Luanda a Uís, 317 quilómetros. Uma máquina daquela tem que ser levada por um caminhão atrelado. Primeiro ponto. Segundo, é que da via principal até a zona de exploração é preciso fazer uma desmatação. Foi feita uma abertura de via. E no local da exploração, fizeram desmatação. E é uma zona de produção agrícola. Instalaram aquela máquina com retroescavadora. Será que não houve barulho? Não houve barulho. Levarem aquele tempo e nota-se pelos sinais do ambiente envolvente, dá para perceber a olho nu que eles estavam já há algum tempo naquele lugar. Não é possível. Não é possível que estes cidadãos tenham ido até aquele espaço sem que alguém tivesse conhecimento. Salvo melhor opinião, salvo melhor questão, salvo melhor indagação. Doutor Agostinho Casamaior. Colômbia, isto é uma questão de cortar a respiração, cara. Como é que é possível? Como é que o indivíduo monta aquela toda máquina, todo aparato e simplesmente ninguém viu nada, ninguém sabe de nada e ninguém fala alguma coisa, cara, Colômbia. E eu costumo sempre dizer assim, não há educação que vai salvar Angola se não ensinarmos o patriotismo de Colômbia. E um dos exemplos que eu gosto de rebolar sobre lá é o americano. Tu pode ser angolano, mas se fazer parte do exército americano, vão te incutir na cabeça que você é americano. Você é americano. Se uma motosserra lá no meio da floresta fazer um barulhozinho é alcançado, um madeireiro, imagine uma máquina daquela instalada lá durante longos períodos. Nós estamos mal. E eu penso que um dos nossos políticos em Angola, Isaac dos Anjos, faz menção a isto. Diz que não podemos tolerar, não podemos ser levianos com o camarada estrangeiro que vem a Angola com vontade de tirar tudo de nós. Porque não podemos aceitar, o camarada vem a Angola, trabalhou, ok, tudo muito bem e agradecemos. Mas pega todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, leva para o seu país. Aqui vive num quarto de sala, aqui vive nas obras. Quer dizer, não. Se você tem o dinheiro aqui, vive também aqui com esse dinheiro. Para que o círculo financeiro seja robusto. E quando não começamos a educar o angolano a ser patriota, eu sempre repito, o doutor Agostinho Neto falava, cuidado com os abutres, cuidado com os abutres, cuidado com os abutres. E quando falava sobre os abutres, não tínhamos essas ocorrências como temos agora. Olha, os abutres agora vêm, debitam tudo de nós e não deixam nada, levam, explorar ouro. E a questão é, claramente, temos que não só olhar no problema final da árvore, mas olhar no problema causa e problema origem, não problema final. Temos que ir ao fundo do problema, ao âmago da questão, para perceber quem realmente dá cobertura. Por isso que temos muitos jovens aqui em Angola que estão ricos de forma injustificada. Okay, de repente se virem e por aí fora. Temos que ter educação rígida. Já volto assim. Mas ele está pensativo. Epá, está a franzir o rosto. Estou triste. Estou triste, Calombo. Estou muito triste. E depois já chineses. Ainda bem que o SIC desmantelou. Sempre a brincarem com este país. Há oportunistas que acreditamos que têm posições consideráveis a nível da administração do Estado, porque o chinês não consegue trazer material lá do exterior e, por isso, simplesmente, ele sozinho passar até as matas do Uís. Não? Não. Impossível. Se isto está a acontecer é porque há algum conluio. Há mãos fortes escondidas. Doutor, também que esta máquina é silenciosa. Não tem nada a ver isso. Não tem nada. O problema não é a extensão ou a potência da máquina. O problema é o comportamento
de quem sabe que tem autoridades na República de Angola, vai buscar uma máquina tipo um avião, enormíssima, vista a olho nu e leva às matas. O problema é esse, ter essa energia, essa coragem, é porque alguém que está lá por trás a dar essa força e que está nas calmas a proteger. São estas pessoas que protegem que nós queremos que o SIC e o Ministério Público busquem para trazer a público para que nós todos conheçamos. Enquanto formos sempre trazer aqui chineses, o angolano peixe miúdo, esse tipo de oportunismo não vai terminar, não vai terminar. E isto aqui está a parecer tipo que a terra da tia Joana, onde cada um vem, tira o que quer e vai embora. Exatamente. Porquanto a população vai morrendo de fome e das outras coisas. Está a perceber? Aqui temos é que nós todos, principalmente do lado das denúncias, temos que fazer muito. O SIC está a desempenhar o papel dele, sei que está a sofrer muito, ir rasgando as matas, como se até das Forças Armadas se tratasse que está em guerrilha. Este comportamento tem que se mudar. Não podemos sempre deixar o país assim. Olha, Colombo, do ponto de vista jurídico, o país, eu costumo defender que não há outra área que o Executivo, a partir mesmo do Presidente Eduardo dos Santos, não há outra área onde se delegou mais dedicação na produção das leis. Nós temos leis bastantes que têm a ver com a exploração ilegal das nossas minas. Temos leis bastantes. Embora as penas são brandas, não é, que vão até 12 anos de prisão, nós dizíamos naquele dia, esta máquina brutal, a lei 6/24, diz que é preciso expropriar esta maquinaria a favor do Estado. E os estrangeiros encontrados ali, uma das medidas acessórias é a expulsão desses estrangeiros, que voltem para a terra deles, porque estão aqui a praticar atos que estão, de certa forma, a depravar a economia do nosso país. São essas questões que têm implicações nas questões de segurança nacional, porque a matéria das nossas minas, quando não são bem aproveitadas, muitas vezes provocam conflitos. E esses conflitos são estes conflitos que o cidadão não quer, porque têm implicações na matéria de segurança nacional e de segurança pública. Qual é aqui o conselho? Continuarmos a denunciar e chamar aqui a colação o Ministério Público, que tem que, na verdade, desempenhar o papel dele. Ok. Obrigado. Vamos até deixamos o Uís. Já estamos na província do Icolo e Bengo, onde as autoridades procederam à detenção de cidadãos estrangeiros e uma quantidade de garrafas de bebidas espirituosas. É para acompanhar a reportagem da Rita Solange. A apreensão aconteceu na sequência de uma denúncia e de um trabalho operativo realizado pelos órgãos de investigação criminal e inteligência policial. Segundo as autoridades, a bebida estava a ser acondicionada em garrafas e saquetas de plástico, prática proibida pelo Decreto Executivo número 13/24 de 12 de janeiro do Ministério da Indústria e Comércio. Trata-se aqui da apreensão de mais de 75 mil garrafas de bebidas espirituosas do tipo whisky, de marca Vitória de Banzelo. Portanto, esta bebida tem sido engarrafada em recipientes de plástico e também em saquetas de plástico. A polícia esclarece que a unidade fabril está legalmente constituída, mas terá funcionado em desconformidade com as normas que regulam o acondicionamento deste tipo de bebidas. Entre os detidos está o proprietário da fábrica, um cidadão eritreu de 25 anos, que, segundo a polícia, terá tentado subornar efetivos policiais com 1 milhão de kwanzas para obter a libertação dos outros 4 implicados. Um outro quinto cidadão foi detido na noite de ontem, por volta das 22, 23 horas. Este cidadão chegou na esquadra policial
propriamente no CEMIP do município do Calumbo, procurando pelos responsáveis e oferecendo a quantia de 1 milhão de kwanzas para que os outros cidadãos fossem colocados em liberdade. Portanto, este cidadão é o responsável, é o dono, é o proprietário desta unidade fabril, encontra-se já a contas com a Justiça. Portanto, todos esses cidadãos vão ser presentes ao Ministério Público. A polícia diz que as investigações prosseguem para apurar a quantidade de produtos já colocados no mercado e os respectivos canais de distribuição. Os 5 cidadãos, bem como o material apreendido, serão encaminhados ao Ministério Público para os procedimentos legais. 75 mil garrafas. Fabricava, funcionava. Nicole Bengo não está lá na zona recôndita, não está no centro. A expensão de trabalho, a NIESA, tantas outras atividades, instituições ou órgãos que intervêm em matéria de fiscalização e expensão, não viam isto. Não viam. Mais velho, quero falar? Calombe, nós sempre aqui defendemos... E Vitória Banzelo. Exatamente. Há estrangeiros que vêm para o país a pensar apenas no dinheiro e em desrespeito total ao cidadão angolano. Mas um estrangeiro vai fazer isto tudo sem... Fabricar. O agremar, sem... Fabricar. O problema aqui é a pretensão de vir para Angola. E Angola, como tem muitas vezes políticas e medidas fraquinhas e brandas, do ponto de vista do cumprimento de algumas políticas, ele consegue penetrar e trata a licença. E depois começa a fabricar. Não sabe que a bebida espirituosa que está a fabricar vai provocar de forma horizontal um embotamento semântico e cangrenamento discursivo do tipo: os jovens que consomem isto andam nas paredes, não conseguem andar firmemente, vão falar à toa, dizem uma coisa por outra sem sentido. Embotamento semântico. Isto é prejudicial para esse país. E daqui a pouco teremos muitos jovens alcoólatras a caírem no preceito etílico comatoso. Porque até temos estado a ver jovens caídos na rua e a cheirar bebida. Está quase em estado de coma. Então aqui temos que começar a tomar medidas muito sérias. O problema, Calombe, é que também nós próprios angolanos, sem patriotismo, alinhamos-nos nestas práticas e vamos protegendo os estrangeiros. Porque esta fábrica está ali a céu aberto, já devia ser destruída há bastante tempo. São desses estrangeiros também que estamos aqui a dizer que têm que ser expulsos do país. Quem deu a licença? Quem autorizou a construção? Este é o outro problema. A NIESA, que trata das questões da qualidade, sei lá, dos produtos, a fiscalização, quer dizer, há muita coisa, há muitos órgãos que deviam estar a intervir nesses problemas e não o fazem. E aqui todos nós, em conluio, vamos destruindo essa tessitura juvenil do país, que quando tiverem 50 anos, muitos deles partirão muito cedo, porque aos 20, 18, enfim, destruíram o organismo com este tipo de bebidas. Isto aqui é toxicidade profunda. Vai-lhe destruir. Então temos que ser bastante rigorosos a tratar das matérias da saúde do nosso povo, porque senão no futuro não teremos jovens nenhuns. Doutor Agostinho Casamaior. Cando, isso é um problema de saúde pública. Olha, o nome é Vitória Banzelo, né? Nós estamos a banzelar. E quando você fica no banzelo, estás a ver a maldade, estás a ver a desordem, mas como está a anti-banzelar, você finge que não estás a ver. Você quer meter o nome Banzelo. Quer dizer, eles são tão inteligentes que têm noção dos danos psicológicos que isso vai causar aos nossos filhos.
eles vão beber. 14,7 o volume de álcool. Exatamente. Porque quando nós bebermos essa Vitória Banzelo, vamos banzelar, vamos ficar tranquilos. E quando começamos a ver nossos filhos no Banzelo, quando reparar, perdemos filhos a preço da banana muito cedo, Cantelombo. Temos que reformular e refazer as políticas educacionais. O Dom tem 25 anos. 25 anos, empresário. Mas é o país que nós temos, infelizmente. E nós, a gente vai nas redes sociais. Trabalha muito cedo, doutor? Não, eu não sei, Cantelombo. 25 anos pode empreender. Pode empreender, mas trabalha muito cedo. Cantelombo, é normal, mas do ponto de vista financeiro, e pode pesquisar em economia, para se tornar rico ao ponto de abrir uma empresa dessa com 25 anos, ou tem que ter uma linhagem familiar financeira muito forte, ou algo parecido. Vai empreender, sim. Mas é o país que nós temos. Temos muitos jovens nas redes sociais a dizerem milionário e têm idade muito abaixo. Isso a gente entende. Se calhar têm famílias poderosas. Mas o que nos importa aqui é educar o camarada e o valor do patriotismo. Zé Mabelma, um grande autor, fundamental sobre a modernidade líquida. O que é isso? Diz que quando a sociedade entra na modernidade líquida, nada fica sólido. A educação é líquida, tudo é líquido. Logo, quando as coisas estão em estado líquido, não em estado solidificado, elas não têm princípio de rigidez. Precisamos educar nossos filhos, buscar o sentido patriótico. Olha, eu sempre digo, o patriotismo, eu defendo, tem que ser dado desde o berço até o doutoramento, para que possamos ter aquela música Justiça e Trabalho e Paz e Angola no coração. Se metemos Angola no coração, aí sim vamos evoluir esse país. Colombo, poucos segundos. Há uma lei, a Lei 12/25, que é um regime jurídico sobre a proibição e disponibilização de bebidas alcoólicas na República de Angola. Está ali e com multas bastante altas, de 1 milhão a 18 milhões de kwanzas. Okay. Está a ver? Então é preciso aplicar esta lei para o angolano e depois para o estrangeiro recorrer à Lei 6/24, que traz ali as medidas acessórias, expulsar o estrangeiro fora desse país, e mais nada. Exatamente. É com esta matéria que concluímos esta nossa viagem, essas histórias contadas em notícia, infelizmente com esta reportagem do Icolo Ibengo, 75 mil garrafas, não sabemos quantas já foram parar o mercado, quantas foram consumidas e as consequências que poderão provocar no organismo das pessoas. Não sei quem controla a dosagem, 14,7 de volume de álcool. Não sei se o laboratório de qualidade do Ministério do Comércio passou por lá. É a altura da Niesa. Não disseram se encerrar definitivamente ou de forma provisória. Boa noite a si que nos acompanhou. Nosso muito obrigado. Estaremos juntos amanhã, aqui no Ecos e Factos. Vamos sair? Vamos sair.